cima Passo do Peregrino, a credencial. Há que pôr o carimbo para iniciar o caminho. É isso que eu vou fazer agora. E foi assim que se iniciou este percurso que esperamos nós nos leve do Porto até a Santiago de Compostela. Um último olhar para nos despedirmos da Sé do Porto e sem saber como nem porquê. Cada vez que olho para a câmara e vejo a minha imagem refletida com essa cara toda escalabrada, eu fico a pensar, será que eu não devia ter juízo e estar sentado lá em casa no sofá a olhar para a televisão? Possivelmente até devia, mas isto também é engraçado. É engraçado e interessante, porque este percurso que mostrei no último vídeo entre a Vila do Conde e Ratos foi fantástico. Eram 7 e pouco de uma manhã cheia de sol e já procurávamos um local para o pequeno almoço. Mesmo à saída do albergue dos peregrinos, fomos encontrar um café que era o local ideal para nos dar algum conforto naquele início do dia. Havia que retemperar as nossas forças, até porque pela frente tínhamos mais uma grande aventura. As chuvas dos dias anteriores tinham deixado os caminhos cobertos de lama. Se puderem usar umas botas feitas em material Gore-Tex, ajuda muito porque são impermeáveis e deixam o pé respirar. Lá por cima passa um avião que certamente leva pessoas para outros destinos. Mas o meu para já é este que aqui está, neste painel turístico ou informativo, que está aqui assim à minha frente e que encontramos no caminho, que nos fala sobre o percurso entre Barcelos e Santiago. Mostra todos os pontos de interesse. E depois de uma pequena reflexão sobre tudo isto que vamos encontrando, continuamos. Estamos aqui num pequeno memorial do caminho, onde os peregrinos vão deixando algumas lembranças, umas fitas, alguns sapatos velhos, garrafas de água que já não vão usar mais. É mais um testemunho de todos aqueles que por aqui passam, todos aqueles que vivenciam esta experiência de caminhar pela natureza ao encontro de algo que não sabemos bem o que é, mas que iremos descobrir. Cá está a tal placa, bem-vindo, albergue de peregrinos, e tem aqui vários albergues mencionados: Montanha, o Senhor do Gal, Barcelos, a Recoleta. Bom, o nosso destino 2 é aqui o Senhor do Gal, é esse que vamos tentar. Mais 13 km. É seguir em frente. Não havia como enganar, o destino era seguir mesmo em frente, até porque já só nos faltavam. A caminhada continuava acompanhados pelos nossos pensamentos e para alguns peregrinos que íamos encontrando neste caminho. Neste percurso, muitos são os lugares interessantes que podemos encontrar. Pedra Furada é conhecida pelo sugestivo nome há quase 1000 anos, e a razão parece residir nesta estranha pedra de aspecto antigo e configuração arredondada. Diz a lenda local que a sepultura da padroeira Santa Leocádia, martirizada pelos romanos durante as perseguições aos cristãos em Toledo, foi encerrada com esta pedra. Como a santa terá ressuscitado por milagre, abriu o orifício e escapou da sepultura. Ainda hoje é costume as raparigas passarem pela abertura como um ritual propiciatório. Esta lenda e este ritual constituem a cristianização de um costume muito mais antigo praticado pelas populações que viviam aqui, ainda antes da chegada dos romanos ao nosso território, já que esta rocha parece ser proveniente de um templo balneário onde se prestava o culto à deusa mãe. Continuemos a nossa peregrinação à procura de mais histórias e de novas lendas, que certamente iríamos encontrar no destino deste nosso dia. Esta parte do caminho era um pouco complicada, eu diria mesmo perigosa, porque era ao longo da estrada, tínhamos deixado as veredas rurais e agora seguiríamos por uma estrada nacional. Claro que tirávamos apontamentos para possíveis visitas em viagens futuras.
e vamos encontrando locais que proporcionam um agradável descanso. E a minha face, embora com ar estranho, não oferecia grande problema, havia que descansar aos pés. Mais à frente encontramos alguém que fazia a peregrinação de uma longa vida. Estou prestes a terminar mais uma caminhada, hoje entre Rates e Barcelos. Passámos por zonas interessantes, bolsas, portanto zonas muito arborizadas, quintas, casas fantásticas, igrejas, curiosidades. O caminho até aqui está a ser recompensador. É claro que com este aspecto que eu tenho, neste momento sou o peregrino mais conhecido aqui do caminho. É sempre bom ser conhecido de qualquer coisa. Enfim, por esta podia ter evitado, mas... Enfim, mas olha, vamos continuar. Agora, os últimos quilómetros até Barcelos. E como estávamos muito perto do Halloween, à frente parece que encontramos uma casa assombrada. E aqui uma pequena vitória, já tínhamos baixado os 200 km para o nosso destino. Já só teríamos que caminhar mais 199 km. No caminho encontram situações curiosas. Esta ermida estava aqui no cruzamento de vários caminhos, 4 caminhos, no meio das aldeias. Entretanto, com a modernização, foi tudo asfaltado e o que é que acontece? A ermida ficou no meio do asfalto. Não deixa de ser curioso. Mais à frente, uma placa já indicava o nosso destino deste dia. E aqui estava ele, o albergue para peregrinos Sr. Galo, em Barcelinhos. Como os serviços só abriam pelas 3 horas da tarde, decidimos ir almoçar. Fazer o caminho de Santiago tem uma grande componente cultural e certamente que a gastronomia faz parte dessa cultura. E agora venham conhecer um albergue no caminho de Santiago. Uma sala de convívio equipada com cozinha e até tinha máquina para lavar e secar roupa. O local onde esperamos repousar durante a noite. Alguma informação e medicamentos que certamente foram deixados por outros peregrinos. É normal os peregrinos nos albergues deixarem aquilo que não precisam, que é supérfluo na sua mochila, seja refeições, seja medicamentos, informações, objetos que sejam práticos. Alivia-se assim o peso da nossa mochila e ajudam-se os outros companheiros. Hoje fui o primeiro a chegar ao albergue. Estive a almoçar e depois a senhora aqui da Junta de Freguesia fez o favor de abrir já o albergue, o Galo, em Barcelinhos. E para já ainda não chegou mais companheiro nenhum, mas deve chegar até daqui a pouco. Agora a vista que se tem daqui sobre o rio é bastante bonita. A vista sobre o rio era muito bonita, agora a vista que eu tinha, que sempre que olhava para o espelho, é que enfim, deixava muito a desejar. Mas todos esses problemas não eram impeditivos de eu continuar a minha peregrinação e agora ir visitar a cidade de Barcelos. Não preciso carregar nada, olha só, aponte só para mim, está-me a ver aí? Sim, sim. E lá ficou uma para mais tarde recordar. Está ótimo, Tá? está ótimo. Há sempre alguém simpático no caminho que se presta a dar uma ajuda. E logo por ali encontramos a Igreja Matriz de Santa Maria de Barcelos, ou também conhecida como Colegiada de Barcelos. Em estilo gótico, foi construída no século XIV e ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII foi enriquecida com muitas capelas com retábulos que merecem a nossa atenção. E como não podia deixar de ser, mais um carimbo no nosso passaporte de peregrino. E já que falámos em lendas, acontece que, em tempos idos, um peregrino ao passar por Barcelos terá ficado alojado num albergue, de onde terão desaparecido uma série de pratas e imediatamente quem foi acusado, o peregrino que teria cometido o roubo, preso, condenado à forca, sempre gritou pela sua inocência. Mas o juiz manteve sempre a sua decisão e no dia em que ele ia ser enforcado, estava o juiz a jantar um belo galo assado, quando alguém lhe disse: olha que o prisioneiro continua a dizer que é inocente, e terá dito o juiz: oh, tão inocente é ele como este galo assado que está aqui em cima da mesa poderia cantar. E o que é verdade, há cá um milagre, o galo levanta-se, canta, o juiz apercebe-se que o milagre representa que o homem estava inocente, vai a correr direto à forca e consegue salvá-lo. E é esta a lenda do Galo de Barcelos. Mas esta lenda também mostra que o português aqui do Norte acredita perfeitamente que quando as pessoas têm razão, essa razão há de vir ao de cima e há de ser mostrada a todos. Daí o galo hoje é um galo que é o símbolo de Portugal, não só desta cidade de Barcelos,
muito bonita, com muita história. Aconselho todos aqueles que façam o caminho de Santiago ficarem pelo menos aqui um dia para usufruir de toda a história que esta cidade pode oferecer. Estávamos muito próximo do início do mês de novembro e o Halloween estava presente nas ruas que íamos percorrendo a caminho da Igreja de Bom Jesus da Cruz. Este templo dos anos 1700 está ligado a uma outra lenda muito curiosa. No dia 20 de dezembro de 1500, às 9 horas da manhã, era uma sexta-feira, o sapateiro João Pires regressava como habitualmente da missa de Ermida do Salvador. Ao passar no campo da feira de Barcelos, viu marcado no terreno uma cruz preta. Pensando ter avistado algo divino, correu a dar contar aos habitantes de Barcelos o que tinha visto. A cruz aparecia sob a forma de uma nódoa negra que ia crescendo até se formar uma cruz perfeita em que a cor não ficava só à superfície, mas penetrava a terra. Por mais que se cavasse, a cruz nunca desaparecia. Este milagre da cruz originou uma forte devoção popular que ainda hoje se mantém. Não percam a visita às feiras de Barcelos, a chamada Festa das Cruzes. Ser um peregrino de Santiago não é apenas fazer quilómetros, é também usufruir todo o património que vamos percorrendo e que vamos descobrindo. Mais um dia de peregrinação que estava a chegar ao fim. Havia que usufruir toda a magia que a cidade nos oferece. Nós, peregrinos, iríamos continuar a percorrer o caminho de Santiago. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o nosso canal YouTube, assim vamos poder continuar a viajar juntos. Até porque certamente muitas mais aventuras, histórias e lendas iremos encontrar, possivelmente já no próximo percurso.